Pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Fernanda e com o Fábio da Santa Fé Investimentos, uma gestora muito antiga e experiente no mercado, e acho que vai ser um papo legal com eles. Fernanda, explica um pouquinho para a gente sobre a Santa Fé. Oi, Davi. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com seus investidores, contando um pouquinho da nossa história, né? A gente gosta sempre de começar esse bate-papo compartilhando alguns números com vocês. Então, como o Davi colocou, a Santa Fé é uma gestora bastante antiga. A gente existe há mais de 30 anos, né? E o nosso fundador, que é o Fernando Bueno, e o nosso CEO até hoje, ele está no mercado financeiro há muitos e muitos anos, desde 1967. Ele foi conselheiro da Bovespa, ele foi um dos fundadores da BMF, e também começou todo o mercado de ouro no Brasil. E quando ele resolveu montar a gestora própria dele, ele era sócio de uma grande corretora na época, o objetivo dele era cuidar do patrimônio da família e de alguns amigos próximos. Então ele montou uma gestora mais no modelo Family and Friends, né? E aí, no ano de 2019, a gente resolveu fazer uma grande mudança na gestora. Toda a história dela foi escrita nesse formato, né, de cuidar de poucos clientes, né? Mas quando chegou em 2019 e com toda essa facilidade do mundo digital, né, da digitalização financeira, o que antes era tão difícil para você conseguir conquistar um novo cliente e fazer tudo com que o operacional acontecesse, hoje em dia é com alguns cliques, né? Então é tudo muito simples, muito fácil. Então o Fernando iniciou um processo de abertura da empresa, abrindo realmente a empresa, tanto a estrutura empresarial, né, tornando ela uma partnership, atraindo novos talentos, novos sócios para agregar, como também abrindo a captação para o varejo. Então, a gente saiu de 38 clientes e hoje nós temos mais quase 3.300 clientes já. Estamos em 10 sócios e estamos aí trilhando esse caminho pela democratização do mercado de capitais no Brasil, né? Estamos muito felizes. Outro número que a gente gosta bastante de compartilhar logo de início é a rentabilidade do nosso multimercado, do Aquarius, que no ano passado ele fechou com 11,12% de rentabilidade. Foi um ano difícil, um ano de Covid, acho que foram poucos os fundos que conseguiram entregar uma rentabilidade positiva e a gente conseguiu uma rentabilidade boa, né, além de positiva. Nos outros anos anteriores a gente mostra essa consistência e logo mais o Fábio vai conseguir falar para vocês um pouco mais no detalhe. Aí aqui eu conto para vocês um pouquinho dos nossos diferenciais, né? O que faz a Santa Fé uma gestora especial? Então, acho que os dois primeiros pontos eu já comentei, eu acho que são os nossos anos de atuação, né? Então, isso mostra muita solidez, não só da empresa, mas também das pessoas que estão à frente delas, né? Os nossos gestores, nós brincamos, são gestores de cabelos brancos, então todos eles já passaram por picos de alta, picos de baixa, crises globais, eles sabem como contornar essas situações, né? O Fábio, meu sócio, que está aqui presente também, tem uma história incrível no mercado financeiro de mais de 25 anos, de instituições internacionais como JP Morgan, Safra, enfim. Então, a gente é um time com muita robustez mesmo e muitos anos de vida, né? Depois, a nossa vontade de democratizar. Então, o Fernando, que é o nosso fundador, sempre quis ver o mercado de capitais acessível, assim como é o mercado americano, né? Ele tem uma formação em Stanford também, então ele sempre viveu esse mercado americano na mão de todos, e ele sempre quis ver isso no Brasil. Então, a gente poder passar por isso é muito gratificante. E aí, as nossas ferramentas de democratização são muito interessantes. A primeira delas é o nosso cap mínimo. Então, para você investir nos nossos fundos, é necessário apenas R$ 500, né? Então, isso realmente torna os fundos acessíveis. A gente busca estar presente na maior parte das plataformas digitais, das corretoras online. Hoje nós estamos presentes em 20 corretoras online, né? Então, é simples e é fácil de vocês conseguirem nos encontrar. E a gente gera um conteúdo, a gente conta para o nosso investidor o nosso dia a dia através das redes sociais, com artigos, com vídeos, com análises setoriais, sempre com uma linguagem muito fácil. A gente não quer ensinar ninguém a educação financeira, mas a gente quer que vocês, que os investidores, entendam como a gente trabalha de uma maneira muito, muito acessível e muito viva. Então, as nossas redes sociais são muito ativas e eu convido todos a nos seguir. E, por fim, o nosso grande diferencial, que a gente tem bastante orgulho, é o nosso olhar social, né? A Santa Fé tem uma preocupação em devolver para a sociedade um pouco dos seus ganhos, tanto materiais quanto ganhos intelectuais, né, estratégicos. Então, nós somos mantenedores de uma organização sem fins lucrativos aqui em São Paulo, que oferece educação, cultura e esporte para 500 crianças e jovens em vulnerabilidade social. A gente fica muito feliz com esse trabalho, nós fazemos parte do conselho administrativo da organização e estamos ali apoiando eles nesse dia a dia, que não é fácil, né?
Então, os nossos investidores podem ficar tranquilos que, investindo conosco, vocês também estão contribuindo para uma sociedade mais igualitária. Aí, contando um pouquinho para vocês, gente, como é que a gente está estruturado, né? Eu gosto muito desse chart, porque mostra que o dia a dia da Santa Fé, ele é também democrático, ele acontece de forma bastante horizontalizada. Então, quem dita as nossas regras aqui são os nossos comitês. Nós temos comitês para todas as áreas, então, desde o comitê de marketing, que estrutura e decide como é que a gente vai se posicionar, nossas campanhas, a nossa linguagem, comitês, obviamente, de compliance e risco, que se reúnem uma vez por mês, que medem todas as nossas, fazem as análises métricas de risco, que regulam as nossas regras de compliance. O nosso comitê de ESG, que é liderado pela nossa sócia, Ana Luísa da Riva, que lidera essa parte de ESG aqui, que junto com toda a nossa equipe de análise e os nossos gestores, está desenhando um framework de ESG, né, um filtro com esse olhar de sustentabilidade, governança e meio ambiente. Então, quais as empresas que estão se posicionando corretamente nesse segmento, quais as empresas estão crescendo nesse segmento, quais não, para que a gente consiga fazer os nossos investimentos de forma responsável, né? E, obviamente, o nosso comitê de investimento, que é o nosso coração, o nosso cerne, ele se encontra uma vez por mês. A gente tem também assessores externos que nos ajudam com uma visão mais ampla, mais macro, e depois a gente se reúne novamente, semanalmente, e depois diariamente no nosso Morning Call, ou seja, todas as decisões aqui na Santa Fé, elas são tomadas de forma de colegiado, né? Então, isso realmente dá muita segurança e muita tranquilidade para os nossos investidores. Na parte de baixo aqui do organograma, gente, cada caixinha dessa, ela é liderada por um sócio aqui da Santa Fé. Então, a parte de relações com investidores sou eu, que tomo conta, junto com marketing e comunicação. A gestão dos fundos líquidos é o Paulo Bueno, que é um dos fundadores da empresa, e ele é gestor dos nossos fundos há muitos anos, tá? Ele é gestor do Aquarius há 20 anos, então ele entende mais do que ninguém desse mercado. A área do Fábio, meu sócio, que está aqui, vai se apresentar logo mais para vocês, que é a área de Research e Strategy, que ele está fazendo um trabalho incrível junto com os engenheiros da equipe dele. Então, ele cuida de toda a parte de análise fundamentalista nossa, onde a gente analisa os fundamentos e as estruturas de todas as empresas que a gente investe, e também da nossa parte quantitativa, que é onde a gente desenvolve um algoritmo que auxilia a gestão, não faz gestão, ele é uma ferramenta de gestão, que nos indica principalmente o fluxo de investimento, para onde que está indo o investimento, tanto de investidor internacional, de investidor pessoa física, enfim, porque a gente sabe que aonde está indo o investimento é para lá, são os papéis que vão desempenhar melhor que o Bovespa, e é lá que a gente tem que estar posicionado. Depois a gente tem o Sérgio Bueno, que é o nosso gestor de fundos alternativos. A gente vai lançar um fundo alternativo muito em breve, um fundo imobiliário agrícola muito interessante. Então, o Sérgio era uma pessoa que tem toda a base no agro, e ele veio aportar isso nesse novo produto. E depois a gente tem a nossa COO, que também tem um know-how incrível, também participou, já trabalhou em muitas empresas internacionais, que toca toda a nossa parte financeira, de back-office, e a nossa parte administrativa institucional. Aí aqui eu falo um pouquinho dos nossos currículos, né? Depois a gente pode até disponibilizar para vocês, mas também tem tudo no nosso site, se vocês quiserem também entrar um pouquinho mais a fundo. E aí, por fim, gente, entrando um pouquinho mais na essência da Santa Fé enquanto gestora, né? Nós sempre fomos uma gestora que acredita que não existe investimento melhor no médio e longo prazo do que uma empresa bem gerida. Uma empresa bem gerida reinveste seus lucros e gera mais lucro. Então, é aquela bola de neve próspera, né? A gente sempre acreditou nisso, desde quando a gente tinha uma Selic de 2 dígitos aí, que era difícil de bater, mas a gente buscava. Então, isso eu gosto de contar isso no início da conversa, para vocês entenderem que o nosso maior trabalho aqui, onde a gente busca os ganhos reais para os nossos investidores, está na nossa carteira de ações. Tanto do nosso fundo multimercado, como, obviamente, do nosso FIA. Então, o nosso grande trabalho é selecionar as melhores empresas para que a gente possa estar posicionado nelas e aí trazer o ganho para os nossos investidores a partir delas. E aí a gente gosta sempre de compartilhar o gráfico do Bovespa dolarizado para ficar evidente aí, claro para vocês, que de fato, de 1967 até hoje, se a gente traçar uma linha, ela é totalmente ascendente, obviamente passando pelos ups and downs, pelas crises todas e pelos momentos de prosperidade, mas se a gente for ver, na média, é uma média muito ascendente. E a gente acredita que nós estamos aqui, nesse momento, vivendo o início de um novo ciclo de alta, né? A gente está aí no primeiro terço ainda desse ciclo, então a gente tem uma visão bastante otimista para a Bolsa, principalmente para a Bolsa do Brasil neste momento, né? E a gente acredita que a gente vai conseguir grandes ganhos com a nossa carteira de ações nesse momento.
Tá bom? Então, essa é a minha primeira etapa, onde a gente fala um pouquinho mais da parte institucional da Santa Fé. E agora eu passo a palavra, então, para o Fábio, para ele contar para vocês dos nossos 2 fundos e do nosso processo de gestão, como a gente faz o nosso PIC. Legal, obrigado, Fê. Obrigado, Davi, pela oportunidade. Vamos falar um pouquinho, então, dos produtos. A Santa Fé, e como a Fernanda mencionou previamente, super antiga aí no mercado, e tem um produto de bastante renome, de bastante recall, que é o Santa Fé Aquários, que é o nosso fundo multimercado. O Santa Fé Aquários é um fundo que começou na década de 90, junto com a empresa. É um fundo que investe em bolsa de valores, sempre com algumas proteções, né? Então a gente procura ter no máximo 50% de exposição em mercado de bolsa, né? Mercado de capitais. Nós operamos também bastante a parte de renda fixa, então sempre numa maneira muito macro, de uma forma top-down de Brasil. A gente gosta de escolher entre a pré, entre a pós, e também inflação implícita, e a gente faz um pouquinho de investimento no exterior. A gente gosta como investimento, como tese de investimento para longo prazo, as big caps de tecnologia nos Estados Unidos, como Apple, Amazon, PayPal, entre outras, né? Então, esse é o desenho do Santa Fé Aquários. O Santa Fé Aquários é um fundo que tem um investimento mínimo de R$ 500, né? Um custo de 1,5 com 20. Ele tem 5 estrelas da Morningstar. A Morningstar é a principal agência de ratings e rankings de fundos do mundo, é uma agência espanhola. Então, as 5 categorias das estrelas da Morningstar, entre elas risco, compliance, custo, turnover, obviamente retorno para o cotista. A gente tem as estrelas globais, né, que a Morningstar dá. Ele é um fundo premiado, né, quando existia a Gazeta Mercantil. O Santa Fé Aquários ele tinha os 5 diamantes, tinha 5 estrelas do Guia Exame, tinha 5 estrelas também do S&P. E somado com aquilo que a Fernanda, a minha sócia, introduziu, agora a gente está olhando o que a gente brinca aqui, que é a 6ª estrela, que é a estrela do ESG, a estrela da sustentabilidade, da governança e, obviamente, de respeito ao meio ambiente. Esse é o nosso primeiro produto. O segundo produto que temos na casa é o Santa Fé Scorpius, é um puro sangue, como o gestor gosta de chamar, em ações, né? Então é um fundo 100% comprado em ações, o benchmark dele é o índice Bovespa. Esse é um fundo que vem consistentemente batendo o índice, pulverizado, tá, pessoal? A gente tem aproximadamente 35 papéis com liquidez, e aonde a gente usa sempre o nosso modelo de gestão. Um exemplo, e eu gosto de citar isso, né? A bolsa esse ano está aproximadamente 9% para cima. Como a Fernanda falou, são ciclos grandes que a bolsa permanece ganhando do investimento em renda fixa, né? E tradicionalmente, se a gente voltar algumas décadas, isso se prova verdade. E esse fundo está dando 23% no ano, né? Então, a geração de alfa, aquilo que rende acima do benchmark, é o que a gente procura obter nesse fundo. E a gente está bastante feliz com o que está acontecendo com o Scorpius também esse ano. Passando agora para o processo de gestão que nós temos da casa, né? É um processo dividido em 3 partes. A primeira parte, né, eu acho que é o beabá de qualquer fundo, de qualquer gestor sério, é a parte do monitor qualitativo, que é o que a gente chama aqui na casa. A parte qualitativa é o meu time, a minha equipe de analistas modelar, né? Então fazer o DCF, fazer toda a parte de análise de números, entender o balanço da companhia, olhar os múltiplos, seja preço por lucro, PL, PI, o valor econômico da empresa pelo EBITDA gerado pela empresa, olhar sempre o fluxo de caixa, né? E aí a gente acaba sempre desenvolvendo as nossas teses de investimento, os nossos riscos, olhando dentro daqueles setores que o nosso comitê de investimento gosta, quais são as melhores opções e justificando sempre a compra fazendo conta, tá? Isso daqui é uma parte super importante do processo de investimento na Santa Fé. O segundo processo, eu acho que é super interessante isso, e eu acho que quem não estiver prestando atenção vai perder espaço, é a parte do monitoramento de ESG. O que é ESG, né? São 3 letras, né? Que em inglês significam, né? Environmental, Social and Governance, traduzindo, né? O ambiental,
o impacto social e a governança corporativa, aonde os gestores que estão atentos a isso, eles cobram das empresas o maior ativismo em relação a isso, né? Então, na parte ambiental é não desmatar, é não queimar, na parte social é não prejudicar a sociedade. Então, exemplo que a gente gosta de fazer aqui é uma empresa de telefonia que tem muita reclamação em atendimento, uma empresa de televisão, né, de TV a cabo que tem reclamação, bancos, né, que tem muitas tarifas e que geram reclamação, atendimentos ruins. Isso é uma parte que prejudica o social. E, obviamente, um ponto super importante e um ponto que o Brasil tem que se transformar ainda é o ponto da governança corporativa, né? Então, aquela letrinha o G, isso é uma coisa que a gente preza muito aqui na casa. Esse é o nosso segundo filtro. Como a Fernanda introduziu, nós temos uma diretora, fundadora do Instituto Semeia do Pedro Passos, ex-membro do Banco Mundial, do IFC, que é o braço financeiro do Banco Mundial, trabalhou no IBAMA também, uma pessoa de mais de 20 anos de experiência, professora de MBA e com teses na parte de sustentabilidade, tá? E o terceiro filtro que nós temos, e aqui remete, né, ao time de analistas que nós temos na casa, todos eles engenheiros, assim como eu, e com experiência no mercado, que vão puxar de algumas fontes, né, de informação, monitoramento quantitativo, né? A gente não é um fundo quant, a gente não opera de maneira quant, mas a gente acaba usando o robô, usando a tecnologia da informação para a gente mensurar aquele risco que a gente quer tomar em determinados papéis, né? Então a gente compõe dessa forma os nossos 3 métodos de gestão, né? Os nossos 3 métodos de seleção de ativos, sempre olhando o momento de cada setor, o momento de cada papel e atestando com as nossas teses de ESG, de sustentabilidade e com a nossa tese de valuation. Bom, o que todo mundo gosta de ver sempre, né? Bom, você falou, o que é a carteira, né? Como é que vocês estão posicionados, né? Então, mostrando como nós fechamos, né, o mês de maio, nós temos, né, das posições grandes, que são a P3, que é 3% do meu fundo multimercado, nós gostamos muito de Vale, gostamos muito de Ânima Educação, né? Gostamos da história do preço de minério de ferro, que a gente acha que tem sustentabilidade, dando um fluxo de caixa bem grande para a Vale. Então, aqui é aquela pessoa que gosta de carregar um papel, comprar para esquecer, comprar para deixar para os filhos, né? A Vale, eu acho que é o melhor exemplo que hoje tem na Bolsa. Papel super barato. Ânima Educação, papel super bem posicionado, né? Maior empresa hoje de educação da América Latina, um management super competente, estão fazendo toda a digestão, né, da Laureate que eles compraram, né, e as sinergias que tem com essa operação e, obviamente, a Ânima fazendo um bom proveito de toda a parte de medicina, né? Tem faculdades de medicina espetaculares, bem localizadas e toda esse oba-oba que tem em torno de medicina, onde os cursos são caros, a margem é boa, né? Isso é super escasso no Brasil, né? Então, gostamos da tese de Vale, gostamos da tese de Ânima. Ânima entra na história da reabertura, né? Então, as pessoas vão voltar à escola, vão voltar às universidades, vão querer estudar mais, né? Então, nesse processo de reabertura que a gente está vendo com a vacinação começando no Brasil, né? E cada vez mais vendo menos mortes, né? Apesar do contágio ainda estar grande, a gente gosta da história de reabertura. Outras posições que gostamos aqui no fundo é BTG Pactual. BTG Pactual sempre esteve presente nas nossas carteiras nos últimos anos. A tese do banco digital, né, da plataforma digital, de você não precisar mais ir à agência, de ter tudo via um app, e ter um cara competente que nem o BTG Pactual, nos agrada bastante. Transmissão Paulista, né, empresa de transmissão no momento que está faltando energia, né? Então, onde você não vai ter geração, não vai ter distribuição, o melhor ponto para se esconder disso é na transmissão, né? A transmissão, ela é sempre paga pela capacidade que ela tem e não pela energia que ela está transmitindo, por isso que nós gostamos da transmissão, grande pagadora de dividendo, então, para o pessoal que gosta de dividendo, essa é uma dica interessante. E Gerdau, que está atrelada a todos os planos de infraestrutura, crescimento de infraestrutura, juros baixos, tanto no Brasil quanto no mundo. Gerdau tem boa parte da receita dela vindo dos Estados Unidos, a outra parte vinda do Brasil. O management competente é uma empresa que a gente gosta bastante. E aí a gente passa para as posições que estamos começando a montar agora, que são posições relacionadas à reabertura, né, onde a gente tem
shoppings. Do lado dos fundos imobiliários, a gente gosta do XP Malls, que são shoppings super atrativos aí dentro desse fundo imobiliário, sempre olhando a parte do equity. Iguatemi Premium, né, a qualidade sensacional dos ativos de Iguatemi, Iguatemi Faria Lima, Iguatemi JK, Iguatemi Salvador, super management, né? A gente gosta bastante dessa história. Cosan tem a parte do IPO, que a gente acredita da Raízen, né? Que é a parte de distribuição de combustível deles, então a gente gosta bastante da Cosan. E aí a gente ainda tem um pouquinho de tecnologia na carteira, com TOTOS aqui no Brasil, Apple, Google, Microsoft e outra que não está aqui nessa tela, que é PayPal, que a gente carrega na nossa carteira também. Então, dessa forma, a gente fecha aqui a composição da nossa carteira. A gente acredita que aqui tem um stock picking vencedor para os próximos meses e a gente está confortável com essa ponderação de carteira. Na parte de risco, tá, pessoal? Eu acho que isso daqui é um outro tema muito importante quando a gente está tratando de investimento, e hoje a Santa Fé conta com mais de 3 mil cotistas, né? E o nosso fundo é um fundo de resgate super rápido, né? Talvez o mais rápido da indústria, é a história da liquidez, né? Então a gente sempre está olhando isso no detalhe. Hoje a gente opera toda a parte de ações ou fundos imobiliários, olhando 1/3 do volume médio dos últimos 30 dias. Né? E aqui a gente usa a liquidez histórica dos últimos 5 anos, que a gente tem acesso na Bolsa. Renda fixa, sempre título público, a gente não faz crédito, a gente não faz dívida, a gente não faz fundos de terceiros, a gente não faz CDB de banco, a gente sempre opera título público, título do governo, a liquidez imediata, super liquidez, e aqui correndo, obviamente, o risco do governo. Devolvo a palavra para o Davi e para a Fê para ver o que eles querem complementar para a gente entrar no Q&A. Por favor. Acho que só para finalizar, Davi, a gente podia falar um pouquinho da distribuição, né? Para fechar ali com o que eu falei no início, que a gente busca essa questão da democratização. Então, eu compartilho com vocês aqui as plataformas que nós hoje nossos fundos estão disponíveis. Vale lembrar aqui que o BTG Pactual, a Genial e a XP eles estão num modelo on demand, então a gente precisa pedir liberação. Os demais são facilmente encontrados, os fundos lá. E compartilhar com vocês esse crescimento nosso, né? Essa ascensão da Santa Fé, o que mostra que realmente os nossos produtos têm esse perfil do consumidor, pessoa física, daquele consumidor que está querendo realmente começar a mexer com o mercado de capitais, começar a ter uma experiência positiva na Bolsa. Para quem é mais moderado, tem o Aquarius, que faz esse equilíbrio bem bom entre renda fixa e renda variável, como o Fábio colocou. Para quem já conhece um pouco mais, se sente seguro, tem o Scorpius, que tem uma rentabilidade no médio e longo prazo imbatível, muito, muito boa. Então, aqui consegue mostrar que, desde que a gente começou essa movimentação de abertura da asset para o mercado, a gente vem tendo bastante sucesso nas nossas estratégias. Eu acho que é isso. Para fechar, falo um pouquinho do nosso projeto social. Convido todos, quem quiser conhecer melhor, entra aqui no nosso QR Code, conhece melhor esse projeto lindo, pode conseguir contribuir também, enfim. Quem gosta de cultura, esporte e educação é uma boa causa. Acho que é isso. Agora a gente está aqui para tirar as dúvidas que vocês tiverem. Perfeito, Fernando. Então, eu acho que eu vou deixar o link também na descrição do vídeo para o pessoal poder dar uma olhada na ONG, né? Que é bem bacana. Agora, sim, como eu disse, vocês são uma gestora antiga e uma coisa me chama bastante atenção. O Fábio falou muito aí sobre liquidez, diversificação, que é uma coisa que hoje em dia está surgindo muito de novo, né? Não é que é uma coisa nova, mas está surgindo aquela ideia do tudo em um ativo só. Uma pergunta aí para vocês. O que vocês acham dessa ideia aí de tudo em um ativo só? Por exemplo, tudo em Petrobras. Eu tenho uma carteira de 100 mil reais, vou colocar tudo em Petrobras. Olha, Davi, eu te afirmo por conhecimento próprio aquilo que eu já vi, estudos, né, que comprovam isso do lado econômico, que você nunca põe todos os ovos na mesma cesta, né? Essa expressão é muito válida. A diversificação é muito importante, né? Para a gente cuidar do nosso patrimônio. Você é um gestor aí de portfólio super experiente, né? Um alocador de portfólios experientes, e você sabe aquilo que a gente está falando. Gostamos de Petrobras, né? Usando esse exemplo que você colocou, Petrobras é uma empresa incrivelmente barata, que gera um caixa gigante, né? Mas que está sujeita a
A plataforma de petróleo, problemas de perfuração, problemas de governança corporativa. A Petrobras é uma empresa ainda estatal, e sem entrar aqui no dilema, nas provocações, né, que os políticos fazem, tem que ser privatizada ou não, mas é uma empresa que extrai petróleo, né, tem atividade operacional relacionada à extração de petróleo, onde o petróleo sim tem que ter royalties da parte do governo, porém o operacional o governo não teria que estar nisso, né? Então a gente viu o que aconteceu na troca de gestão da Petrobras indicadas pelo governo. Então, são problemas. O preço do petróleo é um problema, obviamente, é claro aí na Petrobras. Se cai o preço do petróleo, ela produz petróleo, é ruim para ela. Se sobe o preço do petróleo, é bom para ela. Então, são riscos envolvidos nisso. Agora, não diversificar é um grande problema na nossa visão. No nosso fundo, que é um fundo de ações no Scorpius ou no fundo multimercado, mesmo a gente já procura ter bastante dessa diversificação, tá? Eu acho que o segredo do longo prazo, do médio e longo prazo, é sempre procurar ter a melhor ponderação de carteira e não a melhor ou maior concentração de carteira. Então, muitas pessoas conversam comigo e ficam meio chateadas, porque eu defendo demais a diversificação. E porque eu comecei com essa pergunta, né? Vocês são uma gestora que viveram, venhamos e convenhamos, a ditadura militar, os anos 90, 2008. Vocês vêm passando aí algumas crises não um pouco, vamos dizer, que não podemos desconsiderar, né? Não foram coisa pequena. Nada comuns, né? Nada comuns, bem... E, bom, pelo que os gráficos mostram, né? E aquela ideia, os números não mentem jamais, vocês souberam sobreviver a isso. Aí eu queria saber um pouco da experiência disso daí, claro, e também ver alguém que passou por isso tudo falando um pouco sobre diversificação, né? Sempre interessante. Aí, o que você conta aí da experiência que vocês tiveram nesses 30, 40 anos que a Santa Fé vem passando e sobrevivendo no mercado, e não sobrevivendo mal, né? Sobrevivendo muito bem, pelo que mostra ali. Legal, Davi. Acho que isso é uma pergunta super pertinente, né? E a Fernanda colocou no início da apresentação que é sempre acreditar na força das empresas, né? No balanço, no fluxo de caixa, sempre acreditar no fundamento que está por trás daquilo que a gente está olhando, né? O mercado de capitais, mercado de bolsa, apesar, né, de todo ser humano sempre ficar olhando a cota a cada segundo, né, a cotação da ação, a cota do fundo, o preço do dólar, os juros, né? Ele vai olhando aquilo, comprou a ação, passou 1, 2 minutos, ele já está olhando se ele está perdendo, se ele está ganhando. É sempre o direcional de médio e longo prazo que vale, né? Eu acho que esses 30 anos de experiência da Santa Fé, 30 anos de mercado financeiro, remetem muito a isso, né? O que foi bom, o que foi ruim, como ganhar dinheiro, como não ganhar dinheiro. A gente falou aqui da tese, por exemplo, de BTG Pactual. BTG Pactual era um papel que estava 40, 50 reais, está 120 reais, acabou de precificar a operação agora a 122 reais, um follow-on. É acreditar que na história do banco digital, da transformação do mercado financeiro, né? Acreditar na força do management, se o management é ou não competente para estar realizando aquilo. Então, esses estudos são super importantes. Isso vai dar resultado em uma semana? Provavelmente não. Em um mês? Talvez não. Em um ano? Sim. Em 2 anos? Provavelmente. Em 10 anos? Muito provavelmente. Né? Então é o que a gente vê nisso. A gente sempre começa a cota dos fundos, né? A cota 1. Né? No dia 1, sempre a cota 1. No cota 0 é negativo, não pode. A cota 1 vale 1. Né? A nossa cota hoje do fundo multimercado está beirando 10, multiplicou por 10 vezes esse fundo, né? É muito mais que o CDI acruado em todos esses anos. Fazendo o quê? Acreditando nas nossas teses, acreditando na força das empresas e acreditando na força do país, né? O Brasil é um país que vivemos, a gente sabe, o brasileiro sabe dos problemas do dia a dia, porém é um país sério, é um país que cumpre contratos, né? Raramente a gente viu no Brasil contratos serem rasgados, né? Então a gente nunca pode esquecer isso, né? Otimismo em relação ao Brasil, otimismo em relação ao Brasil com juros baixos, né? Independente do governo que vier, a gente continua
acreditando bastante nisso, né? Então, respondendo, acho que parte da tua pergunta, eu acho que é sempre olhar o médio e longo prazo. Davi, eu convido também os seus investidores, se eles quiserem buscar no nosso canal do YouTube, a gente fez uma websérie com o nosso fundador, chamada Histórias de Mercado. E lá ele conta exatamente essas questões. Ele fala, inclusive, do governo militar, ele fala do surgimento da caderneta de poupança, que não é uma coisa tão nova, a gente parece que é muito antiga, não é, entendeu? Recentemente, até praticamente, 1967, 65. E, então, assim, é muito interessante para quem tiver interesse em saber e ouvir realmente da boca de quem viveu, vale a pena conferir. São 10 episódios, todos curtinhos, 3 minutinhos, vale a pena conferir. Bacana, eu vou deixar o link também na descrição, porque aí... Link, deixa, tá no nosso canal do YouTube. Bacana, né? Outra coisa que estava pensando, deixa eu lembrar o que foi, eu me perdi um pouco. Ah, sim, que você disse que o fundo multiplicou por 10. Eu estava vendo o gráfico ali do Scorpius e do Aquarius também, estavam muito acima dos seus benchmark. E a Fernanda falou que são, pelo menos o Aquarius é R$ 500 para começar, né? Uhum. O Scorpius Scorpius também. é muito acessível, né? Muito Normalmente, acessível. Isso faz parte do nosso propósito de empresa. Esse é o nosso propósito, a democratização do mercado de capitais. Então, acho que tudo que a gente puder fazer para que essa expertise que a gente tem de tantos anos esteja à disposição do maior número de pessoas possíveis, a gente vai fazer. perfeito. Tranquilo. Então, Fernanda, Fábio, como já estamos aqui com o tempo perto de acabar, eu gostaria que vocês deixassem um recado para os investidores. Tipo, claro, vocês já deixaram, né? A própria apresentação já traz um grande porquê investir na Santa Fé, mas eu queria dar a palavra de vocês, né? Escutar de vocês. Por que investir na Santa Fé? Quer começar, Foca? Quer que eu comece? Por favor, Fê. Bom, olha, eu acho que essa questão da democratização é uma coisa que move a gente aqui na Santa Fé, faz a gente acordar todos os dias e fazer o nosso trabalho. Eu vejo aqui, no olho dos nossos gestores, do Fábio, da equipe do Fábio, um super brilho, uma paixão pelo que eles fazem, e fazem isso há tantos anos. E fazem isso realmente querendo que o maior número de pessoas se beneficie disso. Então, eu acho que o nosso grande diferencial é colocar à disposição de vocês, investidores, o que a gente tem, que a gente mais gosta de fazer, que é cuidar do nosso patrimônio e do seu também. Bacana. Eu complementando o que a Fernanda disse, né, e trazendo um pouco para aquilo que a gente tem no nosso dia a dia, a nossa vida está nessa empresa, né? O nosso patrimônio, a nossa poupancinha do dia a dia, está alinhada com o que os cotistas têm, né? Então, tudo aquilo que a gente ganha, a gente devolve para a cota do fundo, né? A gente reaplica o dinheiro no fundo. Então, a gente está fazendo para o cotista aquilo que nós faríamos para nós mesmos, né? E com uma seriedade de décadas, né? Com controle, com risco, né? Sempre se atualizando da parte de vista de gestão, né? Então, importante, muito importante, depois de tudo que aconteceu no Brasil, né? Nós tivemos os acidentes da Vale, né? Nos últimos anos, né? Mariana e Brumadinho. Essa história de ESG é super, super relevante, pessoal. Então, é cobrar da empresa um mundo melhor, né? A gente está vendo as gerações vindo, toda aquela história de efeito estufa, né? Toda a história de queimada que nós vimos. E o gestor tem que fazer a parte dele. Se ele está olhando como ganhar dinheiro, é ganhar dinheiro com sustentabilidade, é ganhar dinheiro fazendo bem, né? Eu acho que o recado é, olhem para isso, né? As empresas, elas têm que se ajustar a isso, o ser humano tem que se ajustar a isso, né? Isso é bacana, o que está acontecendo, a transformação que está acontecendo no mundo, um mundo inclusivo, né? Um mundo que dá espaço para todo mundo, é uma coisa super bonita que vem acontecendo, e eu acho que a gente quer ser uma parte importante nisso, né? Vamos fazer direito, vamos fazer do nosso jeito e vamos fazer o bem, né? Então, eu acho que por que investir na Santa Fé? Olha, tem gente muito boa fazendo gestão de dinheiro. A gente faz com amor, com seriedade e olhando para o próximo, né? Eu acho que isso é a coisa mais relevante que temos aqui na casa. Beleza. Boas mensagens. Então, Fábio, Fernanda, muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês. E, assim, eu vou querer manter contato para a gente depois marcar um outro bate-papo mais solto, né? Fica bem bacana. Claro, Davi.
Se você quiser, a gente pode trazer também o Paulo, que é o gestor dos fundos, ou até mesmo o Fernando, que é o nosso CEO, para contar as histórias do mercado para vocês. A gente combina com certeza. Perfeito. Bom, muito obrigado. Obrigada a você, Davi, pelo interesse. Até a próxima. Um abraço para o pessoal de Aracaju, né? Verdade. Um abraço para o pessoal de Aracaju. Tchau, Tchau, gente. pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite.